amigas, meus amigos e os novos amigos, né? Antes de mais nada, agradeço muito o convite de estar com vocês aqui nesta manhã, porque para aquele que exercita, é o primeiro que aprende. Então, eu quero agradecer por me ajudar e vocês a que eu aprenda também. Ok? Nós vamos conversar esta manhã sobre um tema muito interessante. Um tema que nos ajudará a entender os mecanismos pelos quais nossa vida se processa. Este tema, para desenvolvê-lo, eu vou iniciar com uma historinha. Historinha essa de um livro que eu li há um bom tempo atrás, mas que me encantou por demais. É a história que fala sobre liberdade. De uma forma, de um enfoque que talvez não pensemos muito sobre este enfoque ao qual eu vou dar. Mas o cerne da questão, o ponto central da questão, é o tema do nosso encontro. O nome do livro chama-se Os Miseráveis. O autor é nada menos que Victor Hugo, um grande literato francês, que apreendeu em seu livro conceitos que para nós são, sem dúvida, muito atuais. E a história inicia da seguinte forma: com um crime que para nós vale a pena em analisar se nos dias de hoje ele ainda realmente é um crime. Vamos lá. Jean Valjean era, ou melhor, é o personagem principal dessa história, e que, tendo em sua família 7 sobrinhos, irmã, passava muita fome, porque, muito pobres, eles não tinham recursos para alimentar a todos como queriam. E numa dessas noites de maior agrura, onde o estômago fala mais alto do que a razão, que fez ele? Roubou uma padaria. Nesta padaria, esmurrando assim a porta de vidro, entrou e pegou um pão. O padeiro viu e correu atrás deste pobre miserável que queria matar a fome de 7 sobrinhos. Foi capturado, sentenciado, e pelo crime de roubar um pão, que na fuga nem ficou com ele, jogou fora, ele foi sentenciado a 5 anos. Mas não concordando com a sentença, tentou fugir diversas vezes, e os 5 anos tornaram-se 19. 19 anos servindo em trabalhos forçados por ter roubado um pão. Eis que um dia ele é liberto e, objetivando ir para um outro destino, chega até a cidade de Digne. E lá chegando, muito cansado, porque viajou a pé um dia inteiro, buscava tão somente descansar, buscava alimentar-se para a jornada que ele continuaria, pois nesta cidade era um entreposto tão somente. Pois o que acontece? Ele chega na cidade e, como é de se esperar, na sua liberdade
liberdade condicional, vai até a prefeitura e informa que está entrando na cidade. Rapidamente sai e vai procurar descanso. Para numa hospedagem. E o estalajadeiro, desconfiado, por se tratar de uma pessoa maltrapilha, ou seja, a aparência conta muito nesse ponto, passa um bilhetinho para um jovem que vai até a prefeitura e descobre então que ele é um ex-presidiário. Mas como nas sociedades não há espaço para quem queira criar virtude, o estalajadeiro não deixa ele ficar. Estou com fome, não temos comida, embora a mesa esteja farta. Mas para que tanta comida? Para aqueles carroceiros que vão se alimentar pagaram adiantado. Então vou descansar, não há quartos. Mas como é possível? Hoje não é dia de feira? Não, mas não temos quarto para você. E porque não quisesse ir, chega bem perto a seu ouvido e diz: vá embora. Eu sei quem é você. Você é um ex-presidiário. Aqui não há lugar para você. Humilhado, sai ele sem olhar para trás, sem mesmo observar que, se olhasse para trás, veria que o estalajadeiro está com outros clientes apontando para ele, provavelmente falando da sua origem. Busca outra estalagem e é mandado embora. Busca uma casa de uma pessoa comum e é mandado embora. Busca uma casa de cachorro, é mordido pelo cachorro, como se ele fosse homem e mandasse ele embora. Humilhado, busca uma pedra, mas que olha para o céu e imagina que pode chover. Volta à cidade buscando qualquer regaço. E uma senhora piedosa pergunta quem é ele e informa: vá ali, naquela casa, que é a casa do padre, do bispo aqui de Digne. Ele vai, sabendo, imaginando o que é que vai acontecer a ele. Bate a porta. Eis que fala então o bispo quem ele era. E ele já vai falando: sou um ex-presidiário, chama-me Jean Valjean. Estou aqui de passagem. Quero um local para comer e para dormir. Estou muito cansado. Passei todo o dia viajando a pé. Tenho dinheiro para pagar. 109 francos e 15 soldos. Posso pagar. Aqui está o dinheiro se quiser. Mas, imaginando que o padre ia rechaçá-lo como todos, concluiu a sua narrativa, certo do que iria acontecer. No entanto, como primeira palavra do padre, eis que ele fala: senhora, ele morava com a irmã e uma funcionária, coloque mais um prato à mesa. Jean Valjean tomou um choque, não acreditou. Não, você não entendeu. Eu sou um ex-presidiário e busco um local para comer e para dormir. E diz o bispo: e prepare também a cama na alcova, coloque lençóis limpos. Jean Valjean tem um choque. Realmente, não seria escorraçado naquele ponto. Iria dormir depois de 19 anos numa cama de verdade. Então, diz o padre: traga os nossos talheres de prata. Jean Valjean não acredita na cortesia de ser chamado de senhor, na cortesia que imaginava não mais merecer. Então, meus amigos, depois de comer bem, perto da lareira, como foi convidado a sentar-se em posição de onde mais se aquecia, porque nos Alpes, aquela latitude,
no outono é muito frio. E ele estava naquela noite com muito frio. Então foi muito bem cuidado pelo bispo. Mas, observando onde a prataria, os talheres de prata e os castiçais de prata eram posteriormente guardados, com o ímpeto da natureza humana, imaginou enforcar. E foi conduzido à alcova, foi conduzido passando pelo quarto do bispo, que dormia ali do lado. E viu onde foi colocado os castiçais de prata e as colheres. Tarde à noite, acorda, imaginando enforcar, imaginando a exemplo do que recebera da vida, responder à vida na mesma violência com que foi tratado. Acorda. Não houve nenhum som. Os talheres estavam logo ali do lado. O bispo dormia ali, calmamente. Levanta-se da cama e, como um gato na noite, chega à porta que separa os dois cômodos. Empurra, nenhum som. Mais um pouco e ouve apenas o estremecer das dobradiças enferrujadas, que fazem um som um pouco mais alto. Ninguém acordou. Vai mais à frente e chega até o armário. Observa pela janela que entra uma luz que ilumina o rosto do bispo. Dorme tranquilamente. Nenhum problema, então, para pegar os objetos de que tinha interesse. Finalmente, depois de um conflito interno, apanha-os. Pega sua mochila e sai. Para sair, pula o muro, quebrando assim algumas roseiras, uma vegetação que estava ali do jardim. Pula o muro e foge. Pela manhã, o bispo é encontrado andando pelo seu jardim, quando a funcionária pergunta: Senhor, onde está? Onde estão os talheres? Onde está a cesta que mantém os talheres? Não se preocupe, eu já sei. Estão ali, no meu jardim. Então fomos roubados pelo Senhor, que o Senhor abrigou à noite. E ele pensa, e ele fala: perdemos os nossos talheres de prata, mas não éramos donos dele, éramos usufrutuários, não se esqueça disso. Mas Senhor, penso por vós, não por mim, porque como vamos comer agora, como o Senhor vai comer agora, não utilizaremos outros talheres, não se preocupe com isso. Ao tempo que bate a porta uma guarda policial, segurando quem? Aquele homem forte, de que na noite anterior pediu guarida, o senhor Jean Valjean, e que é conduzido ao bispo. E estes oficiais perguntam: encontramos este senhor caminhando soturnamente, como que fugisse, e o trouxemos aqui, depois que ele contou a história de que ganhou estes talheres do Senhor. O bispo olhou para ele e disse: por que saiu tão apressadamente? Além dos talheres que lhe dei, leve também os castiçais de prata, no mínimo valem 200 francos. Ele não acreditou. Não se poderia, em linguagem humana, informar o rosto que este Jean Valjean fez ao observar que não foi de novo denunciado por um ato covarde. E disse mais: pegue os castiçais, eles são seus. A guarda então foi dispensada. E Jean Valjean, sem acreditar, perguntou por quê.
O bispo agiu desta forma? Com certeza ele não faria isso. Mas que o bispo, meus amigos, olhando bem para ele, disse: a partir de agora eu comprei o seu destino e lhe tirei da vida que você vive, porque todos precisam de um recomeço. Pegue estes castiçais e me prometa, e cumpra, melhor dizendo, a promessa que você fez, que Jean Valjean não lembrava ter feito. Me prometa que você será um homem de bem. Perplexo, nunca fora tratado desta forma cortês, desta forma respeitosa, e saiu. Mais à frente, como bruto que ainda era, encontrou Gervás, que era um menino que trazia uma moeda, e brincando com essa moeda, jogou no chão, perto de Jean Valjean. O mesmo colocou o pé nesta moeda, e ali ficou. E o menino pediu: Senhor, tire seu pé, minha moeda. Senhor, por favor, tire seu pé, minha moeda. Até o momento que percebeu que melhor seria sair dali. Coisas da nossa psicologia, coisas da nossa capacidade de dificultar ou não aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Fato é que Jean Valjean soube aproveitar a oportunidade que a vida finalmente havia lhe trazido. Nunca foi tratada daquela forma. Sai de cena. Anos após, vamos encontrar a mesma personagem com um outro nome. Pois que a oportunidade de mudança não bateu à sua porta, pois ele mudou. Foi encontrar-se quase a Alemanha, como agora Madeleine. Um senhor honrado que as pessoas não sabiam a sua história anterior, mas que soube aplicar aqueles valores recebidos e abriu uma pequena fábrica de miudezas, chegando a ser prefeito da cidade de Montreuil-der-Mer. Meus amigos, a esta altura, não preciso continuar a história, pois que ela se assemelha no tema desta manhã, para falar sobre liberdade de consciência, sobre livre-arbítrio. O Jean Valjean nunca fora tratada com tanta cortesia, com tanto respeito. O bispo poderia muito bem escorraçá-lo e ter de volta aquilo que, para a maioria de nós, é algo muito importante. Mas o que fez ele? Agiu com desprendimento e deu, concomitantemente, ao mesmo tempo, uma oportunidade a quem não tinha virtude. Coisa que, na nossa própria sociedade, o que não é tão diferente daquela sociedade do século XIX, pois que o livro foi lançado em 1862, para quem não tem virtude, será que damos a oportunidade de quem não ter adquirir? Por isso acho muito atual esta história, essa historinha. E para iniciar o tema da lei de liberdade, após tratar sobre o início dessa história, vamos conversar um pouco. Vamos falar sobre esta liberdade que o Livro dos Espíritos nos convida a entender. Pois que a grande coisa da doutrina espírita, a grande questão de que temos que nos acostumar,
é que a partir de agora estudaremos para aprender e aprendendo nos libertaremos. De quê? Dos atavismos. A partir de agora não necessitamos mais de representantes que nos liguem a Deus. A partir de agora, você mesmo pode bater nas portas da sua liberdade. Não é mais necessário que o pastor, que o padre, que o bispo lhe perdoe de nada, pois que o perdão, como disse aqui a nossa amiga, no início dessa preleção, é dado por você mesmo, através dos mecanismos de entendimento da vida. Pois que a punição não é dada de outro para nós, é dada de nós para nós, através da consciência. E é o que justamente vamos conversar aqui. Então, liberdade. O que vocês acham que é a liberdade para vocês? Vamos conversar? Quem gostaria de me ajudar aqui? O que para vocês é liberdade? Vamos ver. Quem me ajuda? Eu ouvi algo. Hã? Como? Por exemplo, meu amigo que está aqui mais perto. E aí pensa, pô, me arrependi de sentar na frente. Quer dizer? Mas nada. Para você, o que é a liberdade? Para você? Ser livre. Ser livre? Muito bem. Muito bem, é por aí. Quem mais poderia nos ajudar? Dona Bel, cadê você? Pronto, a minha amiga. Qual é o seu nome? É Bel, vai falar. Marilene. Não Marilene. vai falar muito não. Mas é um pouquinho só. Para você, Marilene, o que é liberdade em sua vida? Antigamente, quando eu era mocinho, eu achava que a liberdade era quando eu vazasse, eu ia ter toda a liberdade do mundo. Entendeu? Porque eu ia sair, eu ia fazer o que quiser, que minha mãe me prendia. Sair, Não era nada disso. fazer o que quiser. Era. Não é isso? Mas não é nada disso. Nós que, como ele disse, é nosso livre-arbítrio fazer as coisas, o que tem que nos que ver, fazer de lá, ó, de Deus. Porque Deus dá nosso livre-arbítrio. Mas é pra gente fazer coisas boas. Não é pra ir você chegar em uma festa, como eu pensava, dançar. Dançar, né? Não, fazer as coisas erradas. O livre-arbítrio, eu acho que é isso. Coisas daqui de nosso coração, lá pra cima, pra Deus. Muito bem. Eu acho isso. Você falou uma coisa muito importante aí. Pensar, agir, fazer. Verdade. Pois que observe, todos nós estamos certos. Todos nós. Porque liberdade é, sim, poder agir, fazer, pensar de uma forma particular, sem que tenhamos aí constrangimentos em função dessas atitudes. É verdade. Não é assim? Mas jovem não pensa nisso, né? A juventude, muito propriamente, tem essa característica, não é? De romper os atavismos, de ir à frente, não é assim? Muito bom. Mas mesmo eu, que como diz minha filha, sou um jovem senhor, posso construir essa mesma postura, não é assim? Nós somos velhos no corpo, porque a alma, o espírito, só é velho se quiser. Não é assim? Vamos pra frente. Então, minhas amigas, meus amigos, a liberdade de pensar, tudo começa aí. Pois que as ações começam onde? Aqui. No pensamento. Antes de você fazer, antes de você agir, o que você faz? Mesmo que, exatamente, mesmo que sem se dar conta,
você pensa, não é? É verdade. E é aí, neste campo do pensar, onde nós somos totalmente livres. Fora deste campo, não podemos ser assim totalmente livres. Por quê? Pois que na medida que existe um outro, me cabe respeitar o direito do outro. E se penso eu que posso passar esta linha sem consequências, isto é uma ilusão. Se fosse um eremita, se vivesse só, poderia fazer o que quisesse. Mas na medida que exista mais um ao meu lado, já há restrições. Restrições que definirão, inclusive, a minha paz. Pois que, imagine eu que queira escravizar o outro, física, psicologicamente. Haverão restrições. Haverão consequências. Então, lembra daquele ditado que falávamos que a nossa liberdade, nosso direito, termina, como é? Quando começa do outro. Quando começa do outro? Esta verdade é maior do que pensamos. Então, meus amigos, neste campo, o campo do pensar é onde somos totalmente livres. Não há como um outro impedir que você pense, impedir que você intimamente emita suas próprias opiniões, que é uma faculdade que, como espírito, Deus nos dá. Não é assim? É. Vamos à frente. Livre-arbítrio. Alguém falou aqui, foi minha amiga lá atrás. Aí também. Meu amigo também. Falou sobre o livre-arbítrio, o que é uma de nossas faculdades também. E o que é o livre-arbítrio? É você decidir ou não agir de uma forma tal ou qual. Não é isto? É. E graças a Deus, Deus nos permite, porque aí aparece uma palavrinha chamada responsabilidade. Porque veja bem, ter culpa já é uma palavra do século passado, substituída na psicologia atual por responsabilidade. Agora, se me equivocar, terei eu a possibilidade de mudar, terei eu a oportunidade de mudar. Não é isto? Então, se eu posso agir, posso escolher agir ou não. Se eu posso plantar, que o plantio é inclusive facultado com colheita obrigatória, posso eu plantar ou não, não é isto? Mas quem planta, colhe. Quem planta o bem, colhe o bem. Colhe a paz, a alegria. Quem planta o mal, retarda esta alegria, porque vai sentir um dia, mas colhe o que? Naquele momento? O mal. Se você planta na consciência do outro a infelicidade, não pense em você que vai colher na sua a felicidade. Não é lógico? Quanto mais rápido acreditemos, nos conscientizemos de que assim é para o outro e assim é para nós, mais rápido trilharemos pelo roteiro da nossa paz. E como disse no começo, pararemos de acreditar em milagres e começaremos a acreditar no esforço e nos resultados do nosso trabalho. Ok? Então,
uma outra coisinha foi falada aqui. Consciência. E o que é a consciência? Nós já falamos sobre pensamento, nós já falamos sobre livre-arbítrio. E o que é a consciência para vocês? Que mecanismo é esse que, independente do mal ou do bem que venhamos fazer, ela sempre nos acompanha? O que é a consciência? O que é para vocês a consciência? Já sabe como é, né? Vou ali e pergunto. Alguém gostaria de dar essa opinião? Esse é o nosso juiz. Oi? Nosso próprio juiz. Excelente. Muito bom. O nosso próprio juiz. Alguém mais? Ah, tentou. Ele ia falando. Consciência também é a pessoa viver tranquilo na vida, pensar tudo de bom, agir para todos os atos de bondade a Deus. Porque a gente precisa disso na vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós temos em nós, como diz a codificação de Kardec, nós temos gravado em nós, em nossa consciência, tudo aquilo que é certo e que é errado. É verdade, meus amigos, que quando fazemos algo que sabemos que está equivocado, não bate ali uma pontinha, parece que é um botãozinho que diz pra gente: opa, isso não está certo. Não dorme nem de noite. Oi? Não dorme nem de noite. Muita vez, não dorme nem de noite, não é isso? Muitas vezes até abre asas, Não é verdade? Então, nós sabemos intimamente quando agimos mal. Mas que este juiz que nos disse Alberto agora, que está dentro de nós, de onde vem? Porque não é uma questão apenas da inteligência. É uma questão de uma sabedoria inata, não é isso? É porque nos diz a doutrina espírita que Deus gravou em nós, na nossa consciência, as leis que regem as nossas vidas. Então, quando erramos, sentimos que dentro de nós algo nos diz que agimos mal ou agimos bem. O problema é que, ou melhor, a questão é que temos livre-arbítrio. Não falamos disso há pouco? E podemos escolher entre ouvir a nossa consciência, ouvir este sininho que existe em todos nós, ou não ouvir. Mais rapidamente felizes ou não. Se hoje temos dores, se hoje temos razões de chorar, é porque possivelmente não ouvimos, optamos por não ouvir a nossa consciência. Não é assim? Pois que não foi dito aqui mesmo, agora, nesse instante, de que colhemos aquilo que plantamos? E não podemos, de forma alguma, responsabilizar a quem quer que seja pela nossa alegria ou pela nossa tristeza? Não é isto? Esse foi o seu livre-arbítrio. Muito bem. Qual é o seu nome? Antônia. Não é, Antônia? Graças ao nosso livre-arbítrio. Não é assim? Então, meus amigos, na medida que incorporarmos estes conceitos, como diriam sine qua non, esses conceitos necessários e suficientes para bem sabermos viver, nos tornaremos mais calmos. Pois que agora não adianta alardar a minha dor a todos que estão ao meu derredor.
Por quê? Porque primeiro é a mim que cabe cuidar dessa dor, na medida que não amplifique-a com outros atos mais inconsequentes. Nós costumamos dizer que somos as criancinhas de Deus. E como as criancinhas, o que fazem as criancinhas? Agem como criança. Como é que criança age, gente? Sem maldade. Mas igualmente sem observar as questões da responsabilidade, como disse Antônia. Não é assim? Despreocupadamente. Pois que, observe, a criança normalmente não age de forma despreocupada em casa e ela nem sabe a dificuldade dos pais em suprirem de recursos a casa. Brinca com tudo, come tudo, quebra tudo. Mas à medida que cresce, como nós, na medida que crescemos, começamos a nos conscientizar de que a coisa não é assim tão despreocupada, de que temos deveres, de que temos necessidades, e estas necessidades precisam ser supridas. Não é isto? Não é assim para nós que estamos aprendendo a viver, que somos alunos matriculados na mesma escola, a escola da vida, e que se estamos juntos agora é porque temos o mesmo nível, aprendendo as mesmas lições, uns tirando a nota maior, outros tirando uma nota menor, mas que estamos no mesmo nível. A Terra, não é isto? Uma grande escola, onde nós estamos matriculados neste curso, para aprender o que, gente? Falou ali minha amiga, como é? Gostei. Vamos lá. Hã? A ler a cartilha do amor. Muito bem. A ler a cartilha do bem. A entender que não adianta colar na prova. Não adianta esse negócio de, não vou estudar não, prefiro brincar. Pois que a prova estará lá. E quando tivermos uma nota ruim e não passarmos de ano sofrendo as dores das nossas vidas, choraremos e repetiremos as mesmas provas quantas vezes forem necessárias para que venhamos nós a aprender. Não é isto? O menino que está na 5ª série e não aprende os assuntos da 5ª série, o que é que vai acontecer no próximo ano, gente? Vai repetir a 5ª série. Da mesma forma, digo que se você não se conscientiza que estudar o amor é necessário, de que para passar de ano na vida é necessário aprender a matéria da tranquilidade, a matéria da calma, a matéria da disciplina, a matéria do respeito, a matéria do amor. O que é que vai acontecer com a gente? Vamos repetir a matéria. E se você particularmente, porque observe, a prova é individual, está seu nome lá na prova, está escrito Antônia, Jacira, está escrito, é particular. E se você não entende que a nota é particular e que não adianta pescar, esperar que o professor vai lhe passar sem que você saiba estes conteúdos divinos, o outro vai passar de ano e você vai ficar. É isto que você quer? Dizemos que não, não é? Mas agimos como?
de forma a repetir. É tudo errado. Até o momento, como disse minha amiga, tudo errado. Até o momento de que nos convençamos de que nossa cruz é particular. E de que não importa se o outro veio ou não veio para a Assembleia da manhã, ou da tarde, ou da noite, não importa. Não importa se ele está estudando ou não os conteúdos que nós convidamos para estudar. Não importa se ele age na vida dele de uma forma que você não concorde. O que importa é se você age conformemente aquilo que fala. Se você busca na sua vida a mudança, se você abandona a pele, quando transforma-se ouvindo a boa nova do Cristo, isso é que importa. Se o outro teima, se demora em continuar os mesmos vícios, isto não importa. O que importa é que você observe a sua postura para com a sua vida. Observe, meus amigos. Primeiro, você muda, para depois o mundo mudar. Não é isso? Se você busca a perfeição no outro, você vai perder seu tempo. Pois que olhe em volta, onde estamos? É a terra. Estamos na terra. E aqui na terra, não vamos encontrar esse perfil de homem superior que existe em outros planetas, como Saturno, conforme o livro que foi ditado pela mãe de Chico Xavier. Ana, aquela senhora simples como nós, aquela senhora que mal sabia escrever seu nome, mas que moralmente tinha valores que a permitiram visitar Saturno e saber que lá o homem daquele lugar já resolveu problemas onde nós ainda estamos lutando para entender que a tecnologia é muito maior lá, que a arte é diferente, que tudo em volta, as paisagens, aqui temos a natureza verde, lá temos a natureza azul, de uma outra forma. Como Marte, que é a exemplo de Humberto de Campos, que fez uma visita a Marte, e nós que achamos na nossa pequenez que Marte é um planeta desabitado e que se entende que os seres que eventualmente lá vivam, não é isso que a ficção da Terra sempre disse, que era agressivo, que poderia ser agressivo? Pois o homem de Marte observa o homem da Terra orando. Ele já entende que as emanações fluídicas que nós liberamos com o nosso pensamento agride ao universo. E eles estão mais próximos, correto? Então, em vez de nós sermos os evoluídos, achando que em volta de nós, apenas nós habitamos um planeta, pois saibam vocês que nós estamos no planeta inferior. Conscientizando-se disso, entendendo que nas moradas que existem no universo, nós estamos num dos primeiros degraus. Não quereremos nós crescer?
Ninguém aqui quer melhorar, não. Hoje moramos numa casa sem energia, sem eletricidade. Não quererão vocês morar numa casa que exista luz? Banho de chuveiro. Banho de chuveiro quente? É, mas... Ou, não é? Ou vocês acham que outros seres de outros planetas, de outras culturas, já não vieram até nós para nos ajudar, mas que para eles foi o quê? Um passo atrás. Seres que tinham micro-ondas, seres que sabiam o que era o que era energia elétrica, seres que tinham uma tecnologia evoluída, reencarnaram aqui na Terra, onde nada existia, onde o homem matava o bicho e comia cru, bebendo sangue. Será que foi fácil? Quem não se lembra de Capela e que seria necessário para aquele planeta onde Jesus também era o governador, a exemplo de nós aqui da Terra, e estes seres atrasados ainda para o grau de adiantamento daquele planeta não poderiam mais continuar ali e foram convidados a conhecer um outro local, um outro lugar para morar. Aquele planetinha azul mais inferior à Terra. E na civilização, diversas civilizações que aqui reencarnaram puderam, a exemplo dos egípcios, trazer-nos a matemática, os conceitos do divino. Quem lembra aqui das pirâmides? Queops, Khafre e Miquerinos? Quem lembra aqui do aprofundamento das disciplinas das ciências que os egípcios nos trouxeram? Mas que este lugar não era o lar deles originalmente, e tinham eles a intuição de que estavam sendo exilados. Por isso, pensavam eles tanto na vida após a morte, de que existiria um lugar melhor. Introduziram assim conceitos que hoje temos, graças a Deus, evoluído. Então, meus amigos, quero dizer com isto duas coisas. Primeiro, a prova de que o homem, ou melhor, de que Deus usa o homem para mudar o próprio homem. E a pergunta que quero fazer para vocês: quererão vocês ser os próximos capelinos? Quererão vocês ser convidados a deixar agora a Terra, porque a Terra está mudando? Estamos melhorando. E quererão vocês, por preguiça nossa, e falando de olho para, olhando nos olhos, né? Ou olhando para o espelho, como diria um bom amigo, nós que sabemos como somos, de que o repouso muitas vezes nos é mais confortável, quererão vocês ser convidados a sair da Terra apenas porque aqui na Terra o perfil melhorou e ficamos para trás? Eu não quero. Então, é tempo ainda para que estudemos, para que melhoremos hoje, para amanhã continuarmos na Terra. Fala-se os Espíritos de que, para a população que temos aqui, tem 5 vezes a população no mundo espiritual querendo encarnar. Então aproveite, pois que vocês vivem
se você acha que sua vida é muito simples, se você acha que sua vida é diferente daquilo que você precisa, lembre que as sementes do pomar são diferentes. Umas caem mais para lá, outras caem mais para cá, mas que precisamos germinar onde Deus nos convidou a germinar. Nós não temos, meus amigos, na vida as experiências de que necessitamos. Que me importaria se preciso aprender a humildade de nascer no castelo? Como aprender a humildade no castelo? Se lá tem alguém que faz para mim tudo aquilo que eu preciso, beber água ter alguém, para fazer a comida ter alguém, para me transportar de um lugar tem alguém, se cair um lápis no chão tem alguém para pegar. Cadê a humildade? Não é? Não que este não possa criar ainda assim a humildade lá. Mas o nosso perfil qual é, gente? O nosso perfil, se eu puder me acomodar, não é isto que somos hoje? Eu não gosto disso não. Muito bem. Já deu um passo à frente, graças a Deus. Eu não gosto de ficar nem muito tempo sem. Deus seja louvado, não é assim? Mas que para o homem da terra, ele não tem conformemente a necessidade, as experiências que necessita, então por que revoltar-se? Então por que não aproveitar? Não raro, as pessoas mais humildes, que viveram na terra com menos recursos, na espiritualidade, tem a lâmpada mais acesa. São aqueles que vão ajudar. Porque existe, meus amigos, uma diferença muito clara entre cultura e sabedoria. Existe uma diferença muito clara. A inteligência apreende de fora para dentro, mas a sabedoria ilumina de dentro para fora. Não é isto? Não seria esta a razão pela qual, conforme disse aqui um minutinho atrás, aqueles menos letrados têm posições mais altas na espiritualidade? E se é assim, se existe realmente esta possibilidade, corra! Para quê? Para amar. Se não é necessário abrir os livros da ciência para crescer exclusivamente, é necessário sim estudar e crescer, mas não é apenas assim que se evolui. Se você tem a possibilidade de crescer com os seus próprios recursos, na medida que você educa a sua vontade, aproveite a oportunidade da sua encarnação. Aproveite para, na sua família, ter calma. Aproveite no seu trabalho. Aproveite onde quer que você esteja, meus amigos, para desenvolver estes recursos fundamentais para que na próxima oportunidade esteja você mais acima e não no mesmo lugar de dor. Quem aqui quer melhorar? Todo mundo. Eu quero. Quem não quer? Não é? Não eu quero. Mas o que nós falamos tem que ser reproduzido em nossas ações. Por isso estamos aqui. Graças a Deus.
Jesus, muito possivelmente, perto de você, existe um amor da sua vida. Contente, porque você não está passando algumas horinhas fazendo o mal, assistindo coisas inúteis na TV, lendo coisas inúteis. Você está, sim, aprendendo coisas úteis, para que na oportunidade que você seja defrontado com a dificuldade, porque esta é certa, você lembre da conversa da manhã do domingo. Realmente, eu posso superar-me. O rapaz disse que eu posso superar-me. Eu vou tentar superar-me. Excelente pergunta. Como? Através da educação da nossa vontade. Lembre-se que em nossa consciência, falamos aqui agora há pouco, estão registrados as leis divinas. Então não é necessário que um pastor nos ligue até Deus. Nós sabemos como agir. Não acredita em mim desde pequeno. Não é? Nós sabemos como agir. E como é, gente? E o que precisamos fazer para progredir? Respeitar o espaço do outro. Claro, respeito. Não é assim? É. Em tudo que fazemos. Haja vista, o próprio Cristo tenha nos prescrito basicamente o quê? Amai-vos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu amo ao próximo, eu sei o limite. E quando a gente não ama aquele próximo, porque ele não fala, a gente fala. Aí a dor vai bater na porta. Porque veja bem, vamos pensar a respeito? Se eu não respeito o meu amigo aqui e quero, a exemplo da conversa de hoje, dominar a ele, se quero tirar proveito dele, se quero escravizar ele, eu amei a ele? Não. Eu respeitei a ele? Não. Eu quis tirar vantagem? Ok, livre-arbítrio, Deus deixa. Claro. Mas eu plantei em mim, no juiz, olha o que Alberto falou, no juiz, que sou eu plantei a verdade, não foi? De que eu escravizei a outro. E você é melhor do que ele, você está se achando. Né? Eu me achando melhor do que Se achando, ele, né? Você não é. Então a sementinha que existe em mim brotou. Brotou. Só que infelizmente, dessa vez, a sementinha foi da ortiga. A sementinha que você plantou através das suas ações, na sua consciência, brotou algo que não foi legal. E aí? A coceira vai chegar. A coceira vai chegar. Se eu plantei o dia, a coceira vai chegar. A coceira vai chegar, não é? Hoje a mulher está se coçando. Olha aí. Tá bom. Infelizmente, apenas não caberá ao outro resolver o seu problema. Caberá a você. Numa família, você é pai, você é mãe, seu filho sofre. Você ama seu filho, você quer ajudar. Você não pode tirar dos ombros dele a responsabilidade que é dele. Eu tenho uma filha que eu não se dou bem. Sim. Entendeu? Ela mora com o povo e eu. Agora a minha filha, a minha mesmo, fica dizendo que eu que estou botando uma barreira comigo mais ela, mas eu não boto barreira. Eu entendo. Ela não vem na minha casa, eu que vou atrás dela. Ela que tinha que vir a mim. Você Então, veja. Jesus, a minha filha, disse Sim. que eu estou botando uma barreira. Muito bem. Eu tenho que correr atrás dela, não. Não, quem tocou nesse assunto aí, eu me lembrei. Muito bem. Eu não estou colocando barreira. Porque se ela vem em todo lugar, não vem aqui, eu não gosto de ir passando para lá. Quem tem que vir? Entendo. Quem tinha que vir era ela. Olha que interessante. Olha que interessante. Sem nos aprofundarmos em questões Eu sei. particulares, é a questão do perdão.
é a questão que falávamos aqui agora de agirmos para o nosso bem e para o bem do outro. Não, mas eu falo com ela e tudo mais, não sou inimiga. Que bom. Mas eu não vou, nunca fui na casa dela. Eu Mas tive talvez ela. se você der o primeiro passo, Lembra ela da dá o consciência? segundo. Mas minha outra filha quer que eu dê o primeiro passo, mas eu não vou dar. Vai, sim. Não vou dar, não. Como é seu nome mesmo, né? Não vou dar, não Marilene. Marilene. digo, só Deus mesmo. Observe. Hum. Observe. Lembra da consciência? Você, sozinha, sem a opinião de quem quer que seja aqui, na frente do espelho, se pergunte: o que devo fazer para mudar esta situação? O que devo fazer, meu Deus? Eu tenho certeza que brotará a resposta. Você pode não agir conforme vai ouvir. Você pode optar por força do seu livre-arbítrio. Eu prefiro a vaidade ou não. Eu prefiro não ir agora. Eu sou vaidoso. Isso é muito bom de ouvir. Mas as pessoas são. Ah, eu não sou. Que bom. Minha filha veio por isso. Então, agradeço muito o seu exemplo, porque, conforme dizia aqui, um caso real, não é? Um caso real. Conforme dizia aqui, está em nós. Está em nós a chave que abre o nosso futuro, na medida que vivemos bem o nosso presente. Não é isto, amigos? Não é isto? Então, não existe esta coisa de destino único. Nós somos os autores da nossa paz ou da nossa infelicidade. Quando mudamos e educamos a nossa vontade de superar as dificuldades que serão certas, todos nós aqui, ao sair por aquela porta, seremos defrontados por quê, gente? Pelas nossas dificuldades, pelas nossas fragilidades, não é? Mas, conformemente a nossa decisão de aguentar firme, de calar, como diz na terra onde eu nasci, o bico, de superar a vontade, o impulso que brota dentro de nós, de querer vencer as disputas da vida a qualquer custo. Não, a última palavra é minha. Será? Não é isso que estamos fazendo aqui? Não é isso que viemos aprender? A saber ouvir. E se necessário, não falar? Porque às vezes, não é isto? Às vezes, apenas ouvir não é uma caridade. E fora da caridade, não há salvação. Então, meus amigos, a mudança é urgente para nós. Mudança essa que temos sim recursos. Pois que, lembrem do Evangelho, não nos é dado uma dificuldade maior do que tenhamos possibilidades de superar. Olha que beleza! Se minha dor é grande, podemos superá-la. Não existe esse negócio de problema insolúvel, não existe. O que existe é a nossa dificuldade de concentrar esforços para achar as soluções. Se o Pai é bom, ou então estamos duvidando de Deus, duvidando de que Ele nos ama.
E se você que ama o seu filho, depois que ele erre 1, 2, 3, meu Deus, 20 vezes, você ainda dá, não, eu vou dar a última oportunidade para aquele rapaz. A última oportunidade. Vou lhe dar a última oportunidade. E dá de novo, e de novo, e de novo. Que dirá o nosso Pai que é perfeito? Deus 70 vezes multiplicando 70. Perdoa 70 vezes 7. Multiplicando. Não é? É. O mesmo pecado. Mas a gente não é o pai, né? Não é assim? Não tem condições aí de Imagina, fazer. você perdoa o mesmo pecado 470 Não é? Velho. Não é? Não vai dar, não. 490 vezes. Não vai não, não vai não, não vai não. Pois a boa notícia que eu tenho para você esta manhã é que aguenta sim. Eu sei que mesmo. Na medida Mas o ser humano não que tem você, isso. olhe, lembre das minhas palavras. Mas não é não que eu tô falando, não. Estamos todos na mesma escola, fazendo a prova que é igual para todo mundo. Você diz. Mas que, na medida que você estudar mais do que eu, por exemplo, Que, meu filho? você vai passar na prova e eu vou ficar. Gente, não é assim? É urgente a mudança. E, continuando, gostaria de lembrar apenas de uma personalidade da história. Uma personalidade que hoje encontra-se da divindade. Um espírito que sofreu por força da decisão de mudança. Quem lembra de Saulo de Tarso? Quem lembra daquele perseguidor do Cristo? Que não conseguia, não poderia ouvir falar do Cristo, que se ficava com raiva e que gostaria de, não, vou, como dizer, capturar os seguidores, porque só existe uma lei, que é a lei de Moisés. Esta coisa de Cristo, isso daí não existe. E que foi convidado pelo Cristo a mudar de roteiro. Ele matou Estevão. Ele perseguiu os trabalhadores do Cristo, mas que num encontro com o Cristo, na estrada que ia para Damasco, transformou-se, buscou, decidiu enveredar pelo caminho da luz, porque nem o Cristo, o ser mais perfeito que pisou aqui neste lugar, poderia forçar Paulo a mudar, mas que ele se deixou convencer. Se deixou convencer em virtude do óbvio de que ele é deste tamanho em relação ao amor do Cristo, que é deste tamanho. E aí o que fez ele? Renunciou a todo o seu passado de ódio, a todo o seu passado de perseguições, de brigas, e recomeçou. Começou a vida daquele ponto. Mas se ele conseguiu, você também consegue. Por quê? Acabei de dizer aqui. Não temos nós, meus amigos, dificuldades maiores do que sejamos capazes de suportar. Não é isto? Então, a mudança transformou aquele homem. Por que não pode transformar a nós? É claro que nosso imediatismo quer que a gente mude hoje
e amanhã o resultado já seja diferente. Não é assim? Mas o universo é organizado. Não existe esse negócio de fazer apenas o que você quer, porque senão você seria Deus. Então, quando constatamos que erramos, quando percebemos, opa, me enganei, o que é que acontece? Nós expiamos. Nós passamos um tempo sofrendo a dor que a consciência nos oportuniza, para logo em seguida ter a oportunidade de mudança. E olha o que diz Jesus: não importa qual foi o delito, não importa se toda a sociedade lhe julga, dizendo que aquilo que você fez é imperdoável, não importa, porque o juiz que vale, o juiz que pode realmente lhe condenar, está dentro de você, que é a centelha que Deus acendeu dentro de nós, que é a consciência. Não é isto? Então, saber que nós temos essas possibilidades, que na medida que evoluirmos as nossas faculdades, estaremos mais livres para agir num universo ordenado. Não é como a gente quer, não. Existem leis, mas na medida que incorporarmos em nós estas leis, a lei do amor e das leis morais, nós estaremos mais livres. Nós poderemos até, quem sabe, um dia, sair deste mundo de dores, este mundo que para todo lado que você olha, você vê sofrimento, onde não existe um só local deste planeta que não necessite de ajuda. E talvez você possa descobrir, seguramente todos nós, a nosso tempo, iremos descobrir como é a vida em Júpiter, como é a vida, conforme disse aqui, em Saturno e Marte, ou além da Via Láctea, pois que existem bilhões de constelações. Será que o universo é grande? Será que o mundo lá fora, não digo daqui de Santo Amaro, nem daqui da Bahia, nem daqui do Brasil, o mundo lá fora deste planeta, será que é grande? Pois se Deus, que nunca parou de trabalhar, nunca parou de criar espíritos como nós, precisa abrigar, como diz na terra onde eu nasci, toda essa gente. O universo tem que ser infinito. Não é isto, amigos? Então, para finalizar, quero apenas falar sobre uma personalidade. Por licença. Uma personalidade que diz muito ao meu coração. E esta personalidade, com certeza vocês conhecem, mas que talvez não conheçam a história dessa personalidade. Dizia-se que em Roma existia um patrício romano chamado Horácio Níger. Este romano conheceu as ideias do Cristo e
encantou-se pelas ideias do Cristo e decidiu, numa viagem que fez, mudar de vida. Não mais seria o patrício de posses, e sim seria agora um trabalhador da seara de Jesus. E trabalhava ele num local para crianças órfãs, 80 crianças órfãs, com o irmão Calvino. Acontece que no ano de 170 depois de Cristo, voltaram a acontecer grandes perseguições aos trabalhadores de Jesus. E que o antigo Horácio Níger percebeu que o irmão Calvino iria falecer. O que fez ele? Assumiu a persona de irmão Calvino. Mas que irmão Calvino era pai. E que para não constranger o seu filho, que era também romano, e que este mesmo estava iniciando as lides políticas, as lides da magistratura ali no local que Roma dominava, não se mostrou para o filho. Mas ele era pai, queria ter o filho perto. O que fez ele? Empregou-se como simples jardineiro, enquanto cuidava das 80 criancinhas. Empregou-se na vila onde o seu filho ali tudo mandava. Soube então que seu filho adoeceu e quis ficar perto dele. Tempos depois, o seu filho melhora. O tédio era muito grande para seu filho. E, numa oportunidade que ele estava mais bem disposto, perguntou a este mesmo, que não o reconheceu. Lembre que ele não queria o quê? Constranger ao seu filho de que o pai era um dos perseguidos. Então, perguntou para ele: será que eu posso trazer aqui estas criancinhas para fazer um coral para o Senhor? Queremos cantar para o Senhor. Traga. Permitiu assim que trouxesse as criancinhas. E que num certo momento da apresentação, ele chama um dos meninos, um dos rapazotes, um menininho de 6 anos de idade, Silvano, e disse: Silvano, ore, vamos orar pelo restabelecimento do nosso patrono. Mas o patrono tinha ódio das coisas do Cristo e, chamando um dos seus servidores, disse: traga-me os mastis, traga-me os cachorros e lance para essa gente que aqui está, não tolera o saber dessas coisas de Jesus. Os mastis avançaram para contra as criancinhas. E vocês imaginam o que aconteceu. Despedaçando-os alguns, cortando os ventres de outros, arranhando as suas faces. Saíram todos ali correndo. E irmão Calvino, segurando o pobre menino com o ventre despedaçado pelo cão, ainda disse: paizinho, tenho frio. Calma, Silvano, lembre de Jesus. E ali ele pereceu em seus braços. Naturalmente, o irmão Calvino foi trancafiado. E num certo momento que este filho, que não o reconheceu, o visitou no calabouço da sua vila, ele o viu pela última vez e faleceu. Ano 170 depois de Cristo. 16 séculos depois, reencarna aqui no Brasil, no Ceará, na cidade de Riacho do Sangue, em 1931.
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, reencarnado do irmão Calvino, onde médico, pôde ele trabalhar pelo bem geral, podendo ele cuidar, organizar as atividades espíritas aqui no nosso país. E que depois da sua desencarnação, 50 anos depois, meus amigos, houve algo, diz a espiritualidade, como 2 da manhã, uma reunião onde os espíritos foram louvar o trabalho incansável deste ceareiro. E através de Celina, que era a mensageira de Maria, foi perguntado a ele: Bezerra, você já tem méritos para mudar. Você já tem méritos para deixar a Terra e continuar a sua evolução num destes mundos, a sua escolha. Pode ser inclusive fora do sistema solar. E disse Bezerra: se eu merecer alguma coisa, deixe eu ficar aqui por mais algum tempo, ajudando a pátria do Cruzeiro, ajudando as pessoas do Brasil a enxugar as lágrimas destas pessoas aqui. E optou o nosso querido Bezerra em aqui ficar. Então, meus amigos, para mostrar para vocês que sem ação não haverá mudança, mas que antes da ação precisamos nós mudar o nosso pensamento para que a nossa vida possa sim refletir a sementeira de nosso jardim. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço por poder discutir sobre as minhas próprias dificuldades e que possamos nós seguir com Jesus